Com a iminente ida do Messi para o Inter Miami disputar um futebol nos Estados Unidos, eu decidi fazer o vídeo de hoje para falar um pouco de como funciona o futebol lá, ou soccer como eles falam, e como funciona a principal liga lá dos Estados Unidos, que é a Major League Soccer, ou também conhecida como MLS. Bom, antes de entrar propriamente na liga, é bom te dar vamos falar de um breve histórico. A MLS começou a ser disputada em 1996. Aí você deve estar se perguntando, ué, mas o Pelé não jogou nos Estados Unidos lá para a década de 70, no Cosmos? Sim, o Pelé jogou. Não só o Pelé, Beckenbauer e o Carlos Alberto também. Mas eles disputaram uma outra liga, que era a National American Super League, que basicamente era a MLS daquela época, porque era um torneio profissional, mas ele ficou de 1968 a 84. Então, entre 84 e 96, não tinha um futebol profissional, não tinha uma liga profissional nos Estados Unidos. Isso só foi acontecer mesmo em 96 por conta da Copa do Mundo de 94, a que trouxe o tetracampeonato para o Brasil. Por exigência da FIFA, ela pediu para que os Estados Unidos tivessem uma liga profissional. Então, em 1996 começou a sua primeira edição. Mas antes, vamos falar um pouco sobre como são as divisões lá nos Estados Unidos. Não tem esquema de rebaixamento e promoção. Basicamente, os times jogam ali nas suas ligas e para um time subir da segunda divisão para a primeira divisão, que é a MLS, ele precisa passar por uma série de pré-requisitos. Até chegar, precisa até pagar para a liga para poder participar do campeonato. Eu peguei essa imagem aqui, ela é do Território MLS, que é um site, também tem um podcast, onde são repórteres que falam sobre MLS. São específico, é bem específico, tem todas as notícias lá. E se você quiser acompanhar no maior detalhe, eu aconselho vocês a procurarem por lá. Bom, basicamente aqui a primeira divisão é MLS, ali o topo da nossa pirâmide. A segunda divisão é Championship, também conhecida, segunda divisão. Já é um pouco mais não tão profissional, podemos dizer que é semi-profissional. A segunda e a terceira, que engloba também a League One e, e essa outra também, a Nissan. E da quarta para baixo, que são essas outras ligas aqui na base. Isso aqui é de 2020, mas eu acredito que não tenham surgido grandes ligas depois de 2020 para cá. São basicamente amador. Então, da quarta divisão para baixo são basicamente amadores, jogam em estádios pequenos, em cidades mais afastadas, para tentar difundir um pouco o futebol lá nos Estados Unidos. Bom, vamos falar um pouco da história agora da MLS. Vou começar dando um zoom aqui para poder falar com mais propriedade. Então, começando lá em 1996, ela teve 10 participantes. Esses 10 participantes eram divididos em duas conferências, Conferência Leste e a Conferência Oeste, cada um com 5 times. Isso se manteve até 98, quando teve a entrada de dois times, que eram o Miami Fusion e o Chicago Fire. E cada um foi incrementado em uma da cada divisão. Então ainda se manteve duas conferências, com Conferência Leste com 6 e a Oeste com 6 também. Em 2000 eles tentaram dar uma inovada. E então você está vendo que ela está marcada 2000 e 2001 estão marcados em vermelho, porque foram criadas três conferências. Então além da Leste e da Oeste foi criada a Conferência Central. Já em 2002 nós tivemos dois times saindo da liga. Se eu não me engano, até o Miami Fusion, acho que eles dois faliram, se eu não me engano. O Miami Fusion eu tenho certeza. O segundo, que é o Tampa Bay Mutiny, eu não tenho muita certeza, mas eles deixaram a MLS. Então eles ficaram com 10 participantes de 2002 a 2004, até 2005 entrarem mais dois participantes, que eram o Chivas USA e o Real Salt Lake. Em 2006, nós tivemos um rebatismo, assim, podemos assim dizer. O Metro Stars foi comprado pela Red Bulls e se tornou New York Red Bulls, enquanto o São José Earthquakes acabou saindo da sua cidade e indo para Houston, se tornando o Houston Dynamo. Isso vai dar uma confusão depois, quando eu vou chegar em detalhes quando essa confusão ficar mais aparente. Já em 2007, nós tivemos a primeira participação de um time canadense, que no caso foi o Toronto FC. E em 2008, aquele San Jose Earthquakes, que tinha se tornado Houston Dynamo, acabou retornando para a liga. Então,
ele voltou, ele foi incrementado de novo, mesmo que os donos tenham migrado para Houston. É um pouco confuso. Mas eles entram novamente na liga em 2008. 2009 é a vez do Seattle Sounders entrar. Em 2010, Philadelphia Union. 2011, o Portland Timbers e mais um time canadense, no caso o Vancouver Whitecaps. 2012, mais um time canadense. Agora foi a vez do Montreal Impact. Aí 2013 e 2014 se mantiveram os 19 times. Até 2015, o Chivas deixar a liga e entrar em dois novos times, que foram o Orlando City e o New York City. O New York City do grupo City. Seguindo, em 2016 se mantiveram 20 times. Já em 2017 nós tivemos a inclusão de mais dois times, que foi o Atlanta United e o Minnesota United. Em 2018 nós tivemos a entrada do Los Angeles FC. Em 2019 foi a vez do FC Cincinnati. 2020 foi para o Nashville e o Inter Miami ingressaram na liga, já totalizando 26 participantes, também dividido em duas conferências, cada um com 13. Em 2021, o Austin ingressou. Em 2022 foi a vez do Charlotte FC. E agora em 2023 nós tivemos a entrada do St. Louis City. Bom, deixa eu mostrar agora o mapa da MLS, mostrando como ficam as conferências para mostrar que não é bem dividido na metade. É igual o da NBA também, não é? Os outros esportes americanos também não são divididos na metade, né? Mas esse aqui é um mapa de 2022. Ele foi feito pelo Jaime F. Macias, que é um repórter uruguaio, jornalista uruguaio da Apple TV, que costuma falar bastante de MLS e ele faz bastante essas artes aí. Então, quem quiser saber mais, as redes sociais dele aqui, ó, estão aqui embaixo. Vocês podem acessar e se informar melhor. Mas esse aqui é um mapa de 2022. Vocês lembram que eu falei em 2023 nós tivemos a entrada do St. Louis City. Então, a gente teve uma pequena mudança que eu fiz aqui por cima do mapa dele, que foi basicamente essa linha, ela sai aqui, então o Nashville que estava na Conferência Oeste passou para a Conferência Leste e a Conferência Oeste ganhou um novo time, que é o St. Louis City, bem aqui próximo ao Kansas. Bom, a gente já falou como está o mapa, agora vamos falar um pouco do formato da competição da MLS. E eu vou falar um pouco do formato de 2023, mas não tivemos muitas mudanças significativas nessa primeira fase dos outros anos. Então, a gente tem na Conferência Oeste 14 times e na Conferência Leste nós temos 15 times. Bom, mesmo tendo essa diferença de times entre as duas conferências, todos os times vão jogar 34 jogos. E esses 34 jogos vão ser divididos em 28 jogos dentro da sua conferência, então você vai jogar ali com as bolinhas vermelhas aqui para mostrar o que é o Oeste e as azuis para mostrar o que é o Leste. Então você vai jogar dentro da sua conferência 28 jogos. No caso da Oeste vai ser jogo de... Você vai jogar duas vezes com cada um dos seus adversários, uma em casa e uma outra fora. E você vai jogar mais 6 jogos. E esses 6 jogos são fora da sua conferência. Então o time vai ter jogos entre Oeste e Leste. E esses jogos também vão ser 3 em casa e 3 fora. Aí vai terminar a primeira fase. E o time que tiver a melhor campanha no geral vai ganhar esse troféu, que é o Supporter Shield da MLS. Eu não particularmente não gosto porque os times que vão jogar os 34 jogos, eles não vão jogar com os mesmos times, né? Então eu não sei se eu acho justo você dar um título para esse campeão, né? Mas é simbólico lá e então quem tem a melhor campanha no geral das duas conferências ganha esse troféu. E como é feita depois a fase mata-mata, que eles chamam de playoff? Antigamente, se classificavam do 1 ao 7º. Então, o primeiro entrava lá para a semifinal e o restante jogavam essas outras fases de quartas de final. Agora eles já mudaram para a edição 2023. Então, em 2023, o oitavo e o nono também vão se classificar
mas eles vão jogar um jogo a mais. Então esse oitavo e nono vão jogar um jogo a mais para pegar o primeiro colocado depois. E como vai ser essa fase mata-mata? Nos, nas temporadas passadas era jogo de ida e jogo de volta. Agora para 2023 eles mudaram isso, vai ser uma melhor de 3. Então não importa se você ganhar o primeiro jogo de 5-0 e perder os outros dois de 1-0. Se você perder os dois jogos, você está eliminado, independente do resultado. E você vai jogar dentro da sua conferência. Então aqui em vermelho representando a mesma coisa que a gente fez lá do Oeste e do Leste, vão ter o campeão de cada conferência e os dois vão jogar uma final também vai ser em 3 jogos para ver quem vai ser o grande campeão da MLS. Bom, na MLS a gente tem um teto salarial, que é basicamente para os times terem equilíbrio de finanças. Então vocês lembram que eu falei que o Miami Fusion faliu? Faliu por quê? Porque contratou muitos jogadores estrelas, né? Por exemplo, o Valderrama jogou lá. E eles tinham salários astronômicos. E essa conta acabou não fechando. Então esses times acabaram fechando as portas. Para evitar isso, você tem que ter um teto salarial. Também é para forçar o equilíbrio entre times. Então, para não ser muito discrepante como a gente tem aqui no Brasil, que o Flamengo tem uma folha salarial muito superior, por exemplo, à do Goiás, eles fizeram isso para tentar equilibrar esse ponto. Aí você deve estar se perguntando, ué, mas o Messi não vai lá para ganhar uma bolada? Essa bolada vai entrar dentro do teto salarial? Eles têm uma regra que é chamada a regra do jogador designado, que é chamada de Beckham Rule. É basicamente conhecida assim porque ela foi criada em 2007, quando o Beckham chegou ao Los Angeles Galaxy para ganhar um salário astronômico. E ele foi, se não me engano, ele foi até o jogador mais bem pago daquela época no mundo. E mesmo o Beckham até foi emprestado para o Milan ali em 2009 e de 2010 também, porque sobrava ali um tempo, o calendário não ocupava o ano todo, é, ele ganhava salário astronômico e ele trazia, né, holofotes para a liga. Então, para trazer esse holofote para a liga, eles trazendo esses grandes jogadores, foi criada essa regra do jogador designado, que é basicamente é um jogador que fura esse teto salarial, que vai ser o caso do Messi agora. Algumas curiosidades sobre a MLS. Eles já tentaram algumas regras meio malucas. Primeiro, era um relógio começando nos 90 minutos e que ele parava quando a bola saía ou quando tinha alguma falta. Muito similar ao basquete, assim, que eles acompanham, que eles têm febre lá. Bom, isso acabou não indo para frente, né? Eles acabaram retomando depois a questão do relógio normal. Também tentaram colocar o gol de ouro, que é basicamente uma prorrogação, e quem fizer o primeiro gol se sagra campeão. Esse também aqui não ficou muito para frente, eu acho que saiu em 2004 e, de lá para cá voltou a ser uma prorrogação com pênaltis. Mas antes do pênaltis também tem o shootout, que vocês devem conhecer, que é basicamente o cobrador saía de uma distância e ia carregando a bola e tentava fazer o gol. E era uma disputa muito parecida com pênaltis, com 5, e quem saísse vencedor desses 5 acabava passando. Na verdade, não só no mata-mata, como isso era colocado nos pontos corridos. Então, quem ganhava se o jogo no pontos corridos terminasse empatado, tinha um shootout, e quem ganhasse shootout ganhava mais um ponto. Então, eram 3 por vitória, mais 1 por empate. Se você ganhasse no shootout, eram 2. Bom, vamos falar um pouco dos maiores campeões da liga. Começando com o maior campeão com 5 títulos, que é o Los Angeles Galaxy. Ganhou a temporada 2002, 2005, 2011, 12 e 14. Na segunda prateleira, com 4 títulos, nós temos o DC United, que também ganhou em 96, 97, 99 e 2004. Na prateleira de 3 títulos, nós vamos ter, de 2 títulos na verdade, nós vamos ter o Columbus Crew, o San Jose Earthquakes, o Houston Dynamo, que aí vai ter aquela confusão, né, que antes de 2006 ele era San Jose Earthquakes, aí ele se tornou Houston Dynamo, então não sei se dá para considerar um tetracampeonato, porque esse time voltou depois em 2008. Nós vamos ter o Sporting KC, do Kansas, e o Seattle Sounders, com 2 títulos também. E com um título nós vamos ter alguns outros clubes aqui, a maioria bem recente, né? Então
o New York City em 2021, o Chicago Fire em 98, o Portland Timbers em 2015, Toronto FC em 2017, Atlanta United em 2018, o Real Salt Lake em 2009, Los Angeles FC em 2022 e o Colorado Rapids em 2010. Lembrando que o Toronto é o único time canadense que conquistou a MLS. Bom, além da MLS, nós temos uma Copa Nacional, que é a US Open Cup. Ou seja, como o nome diz, é uma Copa aberta. Então, nessa vão jogar todas as equipes filiadas à Federação Estadunidense de Futebol. Então, lembra daquela pirâmide que eu trouxe do território MLS? Então, todos aqueles times podem participar dessa competição, se eu não me engano. Quem não pode participar é, no caso, sei lá, o Toronto, que é um time canadense. Ele não é filiado à Federação Estadunidense de Futebol. Então, esses times eles vão jogar a Copa do Canadá lá no Canadá. Ela foi iniciada em 1914. Ela tem 109 edições. Só lembrando que em 2020, por conta da pandemia, ela acabou não sendo disputada. Times da MLS, eles nadam de braçada, né, nessa Copa. Desde a criação da MLS, a gente só teve um ano em 99, que não foi um time da MLS o campeão, foi um time da terceira divisão, derrotando inclusive 4 times da MLS no caminho. Mas eles, por serem mais fortes, vão entrar mais tarde, que é a terceira fase. O campeão dessa competição ganha uma vaga para a Conca Champions. Quem assistiu o vídeo da Conca Champions já sabe disso. Então, o atual campeão é o Orlando City. Vocês podem ver até com alguns nomes conhecidos aqui, como o Pato, que está aqui bem no centro da imagem. E para finalizar, nos Estados Unidos, agora a gente vai ter a criação da Leagues Cup, que vai ser disputada no meio de 2023. Nela vão ser disputados os times da MLS e os times mexicanos, da Liga Mexicana. Vai ter transmissão da Apple TV, é exclusivo, assim como a MLS também é exclusivo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque eu acredito que isso aqui, quando ela começar, eu posso fazer um vídeo explicando como vai ser o formato e quem são os times que vão participar, mesmo aqui já estando aparecendo. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike e deixa algum comentário aí embaixo, um feedback para eu poder melhorar o próximo vídeo. É isso, um abraço e até a próxima.